Amém. Paz do Senhor, boa noite. É interessante, quando a gente vai pregar, o dia passa igual um foguete, viu? É incrível. E você corre para cá e corre para lá, e quando você vai ver, já é a hora já. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? E Ele é bom e maravilhoso. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Verso 33. Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36, diz assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, o conheceu? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós cantamos muito isso, né? Porque dele, para ele, são todas as coisas. Na verdade, cantamos sempre, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, essa expressão por ele e para ele são todas as coisas, não é alguma coisa aleatória, não é alguma coisa jogada, né? Escrita de qualquer forma, assim como toda a Bíblia não o é. E Paulo aqui ele indica um caminho a ser seguido. Paulo ele indica uma direção, ou melhor ainda, Paulo indica uma atitude, né, a ser tomada, a ser adotada diante da vida aparentemente fútil e sem sentido. É interessante isso, porque nós cantamos, nós lemos esse texto várias vezes, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Mas muitas vezes nós o quê? Nós não aplicamos. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para nós hoje aqui: o que diferencia nós das pessoas aí fora? O que diferencia eu de uma outra pessoa aí fora que não está aqui dentro agora? Isso aí, a gente pode associar da seguinte maneira: um pode ter problemas com a gestação de um filho, tão desejado, e perdê-lo, sim ou não? Mas o que está aqui dentro também pode ter essa mesma situação. Sim ou não? Sim, né? Um pode ter uma vida familiar recompensadora, né? O outro também. Um estuda e se esforça, consegue um bom emprego, prospera, tem bens, tem uma vida confortável. O outro também. Não é verdade? A vida, ela funciona assim. Não é um sucesso inabalável em qualquer área das nossas vidas que diferencia uma pessoa de fé
Pois esta também está o quê? Sujeita a todas as situações possíveis. Não é porque a gente tem fé, que a gente acredita, que a gente não vai passar, muitas vezes, por alguns perrengues na vida. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que é notável quando a pessoa de fé, ela diz assim: graças te dou, Senhor, pelo pão sobre a minha mesa. Aí é quando a gente começa a diferenciar essas pessoas. Enquanto a pessoa que vive lá fora, ela diz assim: eu precisei conquistar esse pão que está aqui. Ela não agradece, porque ela entende que tudo é o quê? Por ela mesma. A vida, ela é muito diferente para quem vive das dádivas de Deus, esperando de Deus. Claro que a pessoa vai se esforçar, vai estudar, mas ela entende que tudo aquilo que ela tem, tudo aquilo que ela é dada por quem? Por Deus. E é interessante que, em primeiro lugar, dele, que nem diz aqui Paulo, são todas as coisas, dele no sentido não que pertence a ele, mas que procedem dele. Tudo procede de Deus. Tudo vem de Deus. Exemplo, a água que você vê numa cachoeira, ela não pertence àquela cachoeira, mas vem da cachoeira. Então todas as dádivas de Deus não pertencem a Ele, mas vêm dele para as nossas vidas. É por isso que Paulo diz, porque dele. É dele que vem todas as coisas. E é esse o nosso trabalho, se é que posso chamar de trabalho. Receber tudo como uma dádiva de Deus, como um presente de Deus para as nossas vidas. É o que a palavra diz, que quando nós estamos em Cristo, as bênçãos o quê? Elas correm atrás de nós. Nós não precisamos o quê? Correr atrás delas. E é muito interessante isso. E quando eu começo a entender isso, porque vem dele para a minha vida, o meu coração, ele começa a ser um coração o quê? Grato a Deus. Um coração, como o pastor falou, generoso, né? É um coração que está sempre disposto a ajudar. E aí a gente começa a se aperceber que nós estamos agradecendo a Deus. E eu não sei se vocês já falaram em alguma vez da vida de vocês assim: Deus, eu não mereço isso. Eu não mereço a família que eu tenho. Eu não mereço a casa que eu tenho. Eu não mereço a família que eu tenho. Eu não mereço a saúde que eu tenho, né? O nosso coração, ele fica grato. E é por isso que nós damos graças a Deus, porque de alguma forma essa bondade de Deus, ela nos alcançou. Ela veio sobre as nossas vidas. E é interessante porque tem coisas na nossa vida que acontecem e a gente fala: poxa, eu não mereço isso. Como que aconteceu isso? É uma dádiva de Deus, uma bondade de Deus por Ele, né? Ele nos abençoar e Ele nos agraciar. Tudo que posso dizer, tudo que nós podemos dizer é que nós somos gratos a Deus pelo privilégio de vivermos, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, pelo privilégio de sentirmos a presença de Deus, pelo privilégio de termos mais uma oportunidade do que? De agradecer, de louvar, de pedir, de estar em comunhão com Deus. Aí nós dizemos: eu sou muito grato, muito grato. Eu reconheço, e nós devemos reconhecer, que tudo vem da onde? De Deus, por meio dele,
por meio dele que nós somos abençoados, por meio dele que nós somos curados, por meio dele que nós somos abençoados. Mas muitas vezes nós esquecemos isso, muitas vezes nós não pensamos nisso. Mas quando a gente olha para isso, quando nós entendemos isso, né, como dádiva de Deus, quando nós entendemos que tudo que acontece na nossa vida é Deus que está nos abençoando, é Deus que está nos dando, a vida ganha um outro sentido. A vida ganha um outro colorido. A vida ganha um outro sentido de se viver. Mas, ao contrário, se nós encararmos como algo que deva ser conquistado, fruto da nossa capacidade e inteligência, fruto do nosso trabalho, do nosso suor, começamos a dizer, olha, eu fiz por merecer. Eu levantei todos os dias de manhã, né? Eu trabalhei, eu fiz hora extra, eu conquistei, comprei meu carro, comprei minha casa, tenho uma família. Aí a gente não tem o coração grato a Deus, porque a gente entende que tudo foi pela nossa capacidade, pela nossa força. Na minha casa, às vezes, com os meus filhos, eu falo que eu dou no peito deles, né? Quando eles começam a falar, não pai, eu fiz isso, não pai, eu fiz aquilo. Não, cara, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, né? Ah, eu entrei na faculdade pela minha capacidade, porque eu estudei. Não, você pode até ter essa capacidade, mas se Deus não quisesse que você estivesse lá, você não estaria. Tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Eclesiastes 2, capítulo 23, vamos ler juntos. Eclesiastes, sem pressa, a gente tem até meia-noite. Salmos, Provérbios. Quando eu estou aqui em cima, os livros somem da Bíblia, não sei porquê. Eclesiastes capítulo 2, verso 23. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é o quê? Vaidade. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é o quê? Vaidade. Não adianta nós trabalharmos, mas não termos o coração voltado para Deus. E entendermos o quê? Que tudo vem de Deus. Ser próspero, nós conquistarmos as coisas, termos as coisas, é bom. Mas existe uma diferença entre ser próspero e o quê? E usufruir dessa prosperidade, desfrutar dessa prosperidade. Quando Deus concede riquezas para nós, e bens, e o capacita a desfrutá-lo, e a ser feliz em seu trabalho, isso é o quê? É um presente de Deus para as nossas vidas. Quando Deus nos dá, e nos dá também o quê? A capacidade de desfrutar de tudo. Isso é o quê? É um dom de Deus para as nossas vidas. Eu aposto que você conhece alguém que tem riquezas, mas não tem a capacidade do quê? De desfrutá-las, não é verdade? Nós conhecemos muitas pessoas no meio artístico, na mídia, pessoas que têm riquezas, mas não têm a capacidade do quê? De desfrutar essas riquezas. Não convivem com o quê? Com gratidão, mas com culpa e ansiedade. São pessoas que vivem com culpa e ansiedade. Você sabe de gente que, em vez de desfrutar, alegrar-se, ser feliz no trabalho, fica sem dormir, com medo de perder tudo. Já viu pessoas assim? Pessoas que têm tudo. Essa semana, o dono da fábrica lá em Engenheiro Paulo, ele foi na fábrica e pediu para nós comprarmos girassol para ele. Girassol miúdo. Por quê? Porque ele
Claro, ele não vai expressar isso que eu vou falar, mas eu imagino, né? Que ele tem medo de parar lá no centro de Elias Fausto, descer e comprar o girassol. Então ele pede para quem? Para nós comprarmos para ele levar para os passarinhos deles lá comer. Pessoas o quê? Que ficam o quê? Com medo, têm riquezas, têm tudo, mas não sabem, mas não têm o quê? Não sabem desfrutar, alegrar-se, ser feliz com tudo que tem. E ainda tem medo, né, de perder tudo que tem. Isso é muito triste, não é? Isso é muito triste. Mas, quando nós reconhecemos que a nossa origem está em Deus, com outro coração, desfrutamos com outra disposição de espíritos. E aí nós experimentamos a vida com outro ânimo. Mas quando reconhecemos que nossa origem está em Deus, dormimos com outro coração, desfrutamos com outra disposição de espírito, experimentamos a vida com outro ânimo. Quando nós entendemos que tudo vem de Deus, que a gente, sim, precisa se esforçar, precisa estudar, precisa fazer tudo isso. Mas quando nós entendemos que aquilo que é nosso e que ninguém pode tirar, e que só Deus pode tirar, a gente deita a nossa cabecinha no nosso travesseiro e dorme tranquilo. A gente não fica preocupado com aquele que está querendo o nosso lugar lá na fábrica, com aquele que está, né, tentando nos prejudicar. Deus, está nas tuas mãos, eu estou tranquilo, porque o Senhor cuida de mim, porque o Senhor está comigo. A gente fica tranquilo. Quando a gente estuda, né, a gente sabe que vai dar tudo certo. Por Ele são todas as coisas. Isso significa que eu não preciso deixar de lado todas as coisas para me relacionar com Deus, mas que eu me relaciono com Deus enquanto me relaciono com o quê? Com todas as coisas. É interessante isso, né? Eu não preciso deixar de lado as coisas, mas eu tenho que entender que quando eu me relaciono com todas as coisas, eu estou me relacionando com Deus. Por quê? Porque dele são todas as coisas, né? E o que é justamente me relacionando com todas as coisas, eu me relaciono com Deus também. E imagine uma cena assim, um grupo de pessoas no alto de uma montanha, orando, buscando a Deus, um pôr do sol maravilhoso. Não bastasse isso, esse grupo de pessoas ainda eles abaixam a cabeça, eles fecham os olhos, num sinal de reverência, pelo Deus que criou um pôr do sol, uma montanha tão linda. E essa é uma atitude do quê? De um pôr do sol de tirar o fôlego, daqueles maravilhosos, aquele pôr do sol. Aí eu pergunto, essa é a hora de permanecer com os olhos fechados e a cabeça baixa? Sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Não existe certo ou errado. Cada um faz o que quer, né? Eu entendo que não. Eu entendo que não. Eu entendo que é hora de permanecer com os olhos bem abertos, absorvendo a beleza, as cores, né, daquela montanha, daquele pôr do sol, de embarcar num êxtase assim incomparável e ficar o quê? De queixo caído, né, por uma beleza tão grande. Eu vejo assim, não há a menor necessidade de fechar os olhos e dirigir o pensamento a Deus. Aí você pode perguntar, por quê? Porque, aí eu te digo, porque quando eu me relaciono com as coisas de Deus, eu me relaciono com Deus. É interessante isso, né? Como eu falei aqui domingo passado, esse ano eu me propus fazer umas caminhadas aí, né? E está sendo muito bom, porque é um tempo que eu estou tendo assim de reflexão. E geralmente essa época é a época que dá uns pôr do sol bonito, né? Alaranjado, maravilhoso. Eu fico olhando aqui e falo, Deus, o Senhor é maravilhoso. E eu precisava disso para mim, de parar um tempo, né?
A vida é tão corrida que eu não estava tendo tempo de parar, de olhar, né, uma flor, a cor de uma flor, olhar uma água que desce de alguma vertente, enfim, e de entender que isso é o quê? São as coisas de Deus, e que eu preciso o quê? Me relacionar com elas, e eu me relacionando com elas, eu me relaciono com quem? Com o Criador, com aquele que criou. E desfrutar desse pôr do sol que está fazendo nesses tempos, ou de uma praia maravilhosa, enfim, ou de um jardim maravilhoso, de um sítio, de uma fazenda, deve ser o mesmo que desfrutar de Deus, e deliciar-se nele, e ficar extasiado com tudo aquilo que Ele criou para mim e para você, porque dele são todas as coisas. Foi Ele que criou todas as coisas, para mim e para você. Porque nós vivemos num mundo do quê? De coisas, de pessoas. Nós vivemos nesse mundo. E é interessante nós pensarmos nisso. Você quer agradar a Deus? Eu quero agradar a Deus? Dê uma bicicleta de presente para o seu filho e vai passear no parque com ele. Chame seus amigos, curta a intimidade, dê muitas risadas e saboreie a melhor pizza que você possa comprar. Leia um bom livro, sinta a brisa do mar no seu rosto. Se você não está servindo a Deus enquanto você faz estas coisas, então não tem outro jeito de servir a Deus. Porque fazendo estas coisas, você está servindo a Deus. Deus não é o oposto das coisas. Ele é o pleno sentido do quê? De todas elas. Deus é o pleno sentido de todas as coisas. E nós devemos parar para contemplar, porque dele são todas as coisas. As pessoas dizem: eu fiz, eu conquistei. Eu já vi muitas pessoas dizerem assim: olha, eu fiz. Indústria a gente vê muito disso, né? Eu fiz, eu conquistei, eu vivi, eu construí, eu mandei, eu enriqueci, eu fiz e aconteci. Tudo eu e tudo para mim. Construí um jardim, construí uma fábrica, um harém, tudo para mim, tudo para o meu bel prazer. O céu é algo que acontece do quê? De dentro para fora. Tem um cântico que eu não sei quem canta, um hino que diz assim: de dentro para fora, até me consumir. Quer dizer, a nossa mudança, ela acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas nós devemos mudar os nossos conceitos de fora, de dentro para fora. E quando nós conseguimos fazer com que isso aconteça, esse céu é algo que acontece de dentro para fora, ele sai de mim. Ele sai de mim e vai para onde? Para o mundo. Tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acredito, ele sai de mim e vai para o mundo. De mim para o mundo, de dentro de mim para o mundo, vai de dentro de mim para o outro, vai especialmente de dentro de mim para quem? Para Deus. E a grande surpresa é que quando vamos para Deus, Ele nos manda para onde? Para o mundo. Vai lá, fala para eles tudo que você já aprendeu, tudo que você já conquistou, tudo aquilo que você já aprendeu aqui na minha palavra. Eu quero dizer uma coisa hoje que eu preciso aprender também: ninguém é feliz sozinho. Ninguém. De que adianta nós termos um carrão bonito para viajar se nós não temos uma pessoa do lado para ir conosco? Do que adianta? Nada.
Qual o sentido de uma casa enorme, grande e vazia de gente? Nenhum. Qual o sentido de um bolo que nós fazemos, só que ele não está fatiado e não repartido? Porque não tem ninguém para comer com você. As coisas não são fins em si mesmas. Talvez você e eu conhecemos pessoas que acreditam que para ser feliz, deve o quê? Desprezar tudo e se dedicar somente a quem? A Deus. Talvez você conheça pessoas assim, que desprezam todas as coisas, desprezam tudo para servir a Deus. E não é isso que Deus quer das nossas vidas. Dar as costas a tudo, visando viver para Deus, é como se decidir o quê? Mudar para o céu. Por enquanto, nós estamos na terra. Nós estamos aqui na terra. E na terra, a nossa vida, ela ainda está embrenhada com coisas, pessoas e eventos. Nós temos a nossa vida social, nós temos o nosso dia a dia, nós estamos embrenhados ainda em tudo isso. Nós não somos fantasmas. Fugir dessa realidade material e social é inútil. Nós não vamos conseguir fazer isso. Nós também somos a roupa que vestimos. Nós somos o cônjuge que amamos, cada um de nós. O trabalho que realizamos, a casa onde moramos, o carro que dirigimos e os amigos que temos. Nós somos tudo isso. As coisas e pessoas e eventos nos quais eu e você, nós estamos mergulhados, nós estamos embrenhados, constroem o quê? A nossa identidade. Minha mãe sempre falava assim para mim, me diga com quem andas e eu te direi quem tu és. Sempre falava isso para mim. Escolha bem as suas amizades. As coisas, pessoas e eventos nos quais estamos mergulhados constroem a nossa identidade. São o que somos e somos o que são. E atendem pelo nome do quê? De vida. Essa é a nossa vida que vivemos hoje. Abrir mão disso, se nós abrirmos mão disso, nós teremos o quê? Desistido da vida. Nós não queremos mais viver. E eu creio que não é isso que nós queremos. Nós queremos viver e viver muito ainda. Se essas coisas do que eu estou falando ficarem de fora de você e de mim, nós seremos excluídos. Mas se você incluir tudo isso na sua vida e vivenciá-las como algo que faz em Deus, então tudo ganha sentido. Vivermos essa vida com as coisas dessa vida, em Deus, a nossa vida então terá um outro sentido. Um sentido talvez bem diferente desse que nós estamos vivendo hoje, se nós entendermos isso. Então tudo ganha sentido. Nele somos, nos movemos e existimos, porque dele são todas as coisas. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, verso 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Eu sempre lembro um pastor que falava assim para nós: aprove Deus não fechar a torneirinha do oxigênio das nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Interessante isso, né? Aprove Deus não fechar o registrinho do oxigênio para as nossas vidas.
Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Conscientes de que para ele são todas as coisas, quando nós temos essa consciência que para ele são todas as coisas, o que nós fazemos então? Ou deveríamos fazer? Entregamos tudo a quem? A Deus. Entregamos tudo a ele. E o que ele faz com aquilo tudo que nós entregamos para ele? Ele devolve para nós. Ele devolve para nós. O prazer de Deus e, consequentemente, o nosso prazer é nos ver desfrutando daquilo que ele criou e nos concedeu. É o prazer dele. Eu imagino Deus quando você olha o pôr do sol da montanha, você abre os olhos e começa a glorificar ele. Ele deve ficar muito feliz. Ele deve ficar muito contente com a sua atitude. Às vezes eu venho, voltando de Elias Fausto, eu vejo o arco-íris. O arco-íris é uma coisa que me encanta. Eu falo, meu Deus. Aí eu lembro da promessa lá atrás, eu falo, meu, já passaram tanto tempo, e esse Deus não esqueceu dessa promessa ainda, e nem vai esquecer, porque ele não se esquece daquilo que ele promete. E eu acho maravilhoso o arco-íris no céu. Falo, Deus, que obra maravilhosa. Esse é o prazer de Deus. E, consequentemente, o nosso prazer. Desfrutar de tudo aquilo, das coisas que Ele deu para mim e para você. Geralmente nós dizemos isso a Deus. Tudo que eu tenho é teu, Deus. Dizemos ou não dizemos? Na prática, às vezes não funciona assim. Mas eu já me peguei orando assim, falando assim, Deus, tudo que eu tenho é teu, Deus. Aí na hora de fazer alguma coisa, não faz. Não é verdade? É assim que funciona. Mas quando nós dizemos isso, e para fechar, que tudo que nós temos é de Deus, você sabe o que Deus responde para nós? Quando Ele ouve isso de nós, vocês sabem ou não? Alguém pode chutar e acertar ou não? Não é isso não. Alguém mais? Quando a gente diz, Deus, tudo que eu tenho é teu, o que você acha que Deus responde para você? Só isso? Eu tenho algo mais para você nessa noite. Exatamente. Quando a gente fala, Deus, tudo que eu tenho é meu. Deus fala assim, tudo que eu tenho é teu. É teu. Que maravilha, né? Que maravilhoso, né? Se encararmos a vida dessa maneira, a vida ganha outro sentido. Porque dele, para ele. Vamos ler de novo, né? Romanos, capítulo 11, 36. Romanos 11, verso. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando nós encaramos isso dessa maneira, a nossa vida ela ganha um outro sentido, ela ganha um outro colorido, ela ganha uma nova maneira de se viver e de se estar nesse mundo. Amém, queridos? Deus abençoe a nossa vida. Eu gosto muito da palavra de Deus porque ela sempre se renova, né? Eu não sei se você já se pegou assim, Deus, ou já se falou para você mesmo, eu já sei quase tudo, já li a Bíblia 200 vezes, mas não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela sempre vem para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar. E isso que eu falei aqui mexeu muito comigo. De vivermos a vida enquanto estivermos aqui nessa terra, desfrutando o máximo de todas as coisas. Se você
vai pescar, que você faça isso com alegria. Se for jogar bola, que faça isso com alegria. Se você estiver com seus amigos, faça isso com alegria. Desfrute, dê risada. Eu falo isso para mim mesmo, né? Porque tem algumas situações na minha vida que eu preciso melhorar e melhorar muito, né? De estar sempre desfrutando da melhor maneira a nossa vida, né? Olharmos a vida com outro sentido, olharmos a vida com um sentido de desfrutar de tudo aquilo que Deus nos deu, né? E de pararmos um pouco de tanta religiosidade, né? De identificarmos as nossas falhas, aquilo que precisamos melhorar, né? E procurarmos sempre a melhoria contínua, para que nós estejamos cada vez melhor diante de Deus, né? Não fazer por fazer, não cantar por cantar, mas ter o real entendimento da minha existência nessa terra, e nos relacionarmos com tudo, com os nossos filhos, com as nossas esposas, com os nossos amigos, com a nossa família, porque tudo isso faz muito bem, e Deus se agrada muito disso, né? Às vezes você não precisa orar, às vezes você não precisa fechar os olhos, às vezes você não precisa cantar, mas só você estar se relacionando com eles, no meio deles, com sabedoria, com inteligência, o seu testemunho já vai alcançar muitas vidas ali. E que Deus venha nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado.